E conta um pouquinho, doutor, mais sobre como que é acompanhar essas crianças, qual que é a sua maior dificuldade em relação a acompanhar crianças com diabetes tipo 1? Então, a diabetes tipo 1, igual eu falei, é uma doença autoimune, né? Então, a criança para de produzir insulina, uma destruição das células beta pancreáticas, então ela precisa do tratamento com a insulina. Eu sempre brinco que o diabetes é como se fosse uma mesa que é equilibrada por 3 pés, né? Então, esses 3 pés precisam estar em sintonia para essa mesa não virar. Uma das pernas é a insulina, que a família usa, uma outra perna é a alimentação, e a terceira perna é a atividade física. Então, na pediatria, a gente tem a dificuldade de conseguir conciliar essas 3 pernas em equilíbrio, porque ou escapa muito na alimentação, ou a gente acaba insulinizando demais, o que provoca muita hipoglicemia refratária, o que é extremamente ruim, né? A hipoglicemia é uma emergência, é um sintoma severo, igual você disse, a hipoglicemia pode levar a óbito. Eu sempre brinco que nós somos um carro, o cérebro é o motor, o açúcar é o combustível desse carro e o que leva o combustível para dentro da célula é a insulina. Se tem insulina demais, a insulina rouba esse combustível. Se falta combustível, faz pane seca lá no motor, funde o motor, perdemos o carro. Então, evitar hipoglicemias é extremamente importante. Adulto fica muito mais fácil você determinar, né, você determinar uma X gramas de carboidrato para aquela refeição. O ideal é sempre o paciente aplicar a insulina 15 minutos antes da refeição. Então, ele aplica a insulina e vai comer. Você se propõe a comer aquilo que foi determinado para aquela refeição. A criança, às vezes, ela não obrigatoriamente come tudo que foi colocado no prato, e aí a insulina já foi aplicada. E aí fica a mãe desesperada correndo atrás para fazer comer, para tentar evitar essas hipoglicemias. Então, acho que a maior dificuldade que a gente tem é a adesão da família, entender que a família toda tem que participar, procurar um profissional para poder orientar, não só mudar a alimentação, às vezes acha que é só tirar o carboidrato, e o carboidrato é extremamente fundamental para a criança crescer, ter energia, então precisa adequar a quantidade de carboidrato, adequar a variedade dessa alimentação, acrescentar atividade física nessa realidade e entender que hoje é uma doença crônica, e como uma doença crônica você vai ter que ter esses cuidados durante toda a vida. E a parte da alimentação, até a insulina, quando ela começa a fazer o efeito dela, ela corta um pouco o apetite, né? Sim. Então, para a criança, para o adulto, ele tem que empurrar, ele vai empurrar a comida ali, mas para a criança é difícil, né? Então, você muitas vezes deve passar um apuro lá, né? Como que é para você lidar com essa alimentação? Quais que são suas dificuldades na hora das refeições, principalmente? Que eu vejo que você até é muito criativo, então, adulto já enjoa, imagina a criança. Bom, primeiro eu vou usar o termo que eu escutei no consultório. Aplicou insulina e a criança não comeu? Senta e chora. Realmente é isso que acontece. A criança, você ainda passa um cardápio bem equilibrado e não é restritivo. Mas a criança ela enjoa, arroz e feijão, o pão integral, o biscoito de arroz, ela não pode mais ver. O que eu faço? Eu busco substituições mediante o que eu tenho disponível no meu cardápio. Sou criativa? Recorro muito a bichinho. Meu acervo culinário agora está gigantesco, então eu tenho bichinho, eu tenho cortador de coloridos. Então, assim, eu adapto demais mediante o que você me passa. A minha maior dificuldade é o horário do almoço. Então, ela tem acordado 9 horas, ela tomou o café da manhã, só que ela tem que almoçar 11h30 para ir para a escola. Então, no almoço eu procuro brincar muito, fazer promessas. Se você fizer isso, a mãe faz aquilo. Adotei o que o doutor falou assim, eu não uso a palavra não para ela. A gente faz trocas. Vamos trocar isso por aquilo? Porque um não pra gente já é horrível. Você não pode, aí você vai querer. Então, em casa a gente faz trocas. Olha, a mamãe te dá isso. Eu coloquei ela agora numa escola que, graças a Deus, tem a ciência e o cuidado junto comigo. A primeira semana de adaptação, a escola dá doce. Então, eu já fiquei bem preocupada. Porém, a diretora me ligou e ela fez substituições. Comprou uns produtos aqui em Casas Naturais, que a gente sabe que nem todos são naturais. Então, eu vi a oscilação dos índices glicêmicos dela em casa. Mas, tirando isso, acho que o meu pior momento com a minha filha é o horário do almoço mesmo.
Porque lanche da tarde você colocou 4 substituições, janta, então são coisas fáceis e práticas e organização. Tem que ser organizada.